Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e receba vídeos todos os dias. Bem, bom dia a todos. Eu solicitei essa pequena audiência aqui, esse anúncio para informar mais alguns membros da equipe. Nós resolvemos, na discussão do organograma, ainda não é uma questão totalmente... tem que fechar com as outras áreas do governo, mas a ideia é criar dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública uma secretaria de operações policiais integradas. A ideia da secretaria é poder coordenar operações policiais a nível nacional. Hoje nós temos muitos grupos criminosos ou muitas atividades criminosas que transcendem as fronteiras estaduais. E essa ação precisa, muitas vezes, de uma coordenação a nível nacional. Isso já é feito, de certa maneira, dentro do Ministério da Segurança Pública, mas a criação de uma secretaria específica para isso é de todo oportuno na nossa avaliação, coordenando não só a atuação das polícias estaduais e distrital, mas igualmente da Polícia Federal com essas polícias e eventualmente de outros órgãos. Claro que isso sempre respeitando aí a autonomia dos estados e do Distrito Federal. Não é trazer as polícias para o comando do Ministério da Justiça, mas apenas uma atividade aí de coordenação. Para essa secretaria foi escolhido o nome do ex-superintendente da Polícia Federal em Curitiba, o delegado da Polícia Federal, Rosalvo Ferreira Franco. É um delegado que permaneceu há longo tempo na superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Durante o auge da Operação Lava Jato, ele foi sucedido inclusive pelo delegado Maurício Valeixo, e o delegado Rosalvo provou o seu valor, a sua integridade e a sua competência durante esse trabalho. É um grande nome aí para exercer essa função, considerando toda a sua experiência policial. Por outro lado, foi escolhido o nome do também delegado da Polícia Federal, atualmente delegado-chefe de Foz do Iguaçu, o senhor Fabiano Bordignon, para exercer o cargo de diretor do Departamento Penitenciário Nacional. É uma função estratégica, né? Nós todos sabemos que os presídios no Brasil, eles hoje constituem uma espécie de problema, devido à questão de superlotação e fragilidade de certos presídios. Nós não podemos, evidentemente, generalizar essa afirmação, porque a situação em cada estado da federação é diferente. Assim, mesmo dentro de cada estado da federação, as situações dos presídios são diferenciadas. Alguns presídios em boas condições, outros em condições lamentáveis. E essa é uma função importante, até porque nós sabemos também que existem organizações criminosas centradas em alguns desses presídios. O senhor Fabiano Bordignon já foi, por mais de uma vez, diretor de Penitenciária Federal. Eu, quando juiz corregedor da Penitenciária Federal de Catanduvas, a primeira que foi criada no Brasil, tive a oportunidade de trabalhar com o senhor Fabiano Bordignon, e é um profissional extremamente qualificado para exercer essa função, não só fortalecendo os presídios federais, mas igualmente contribuindo para o aprimoramento e fortalecimento dos presídios estaduais. É uma intenção de valorizar a profissão do agente penitenciário. Eu sei que existe aí uma pretensão, uma reivindicação de que fosse ocupado esse cargo por um agente penitenciário, mas, não obstante isso não ocorra, os agentes penitenciários vão ter um papel importante dentro dessa reorganização do sistema penitenciário nacional. É preciso aí construir mais presídios em tempo mais curto, certo? Existe uma série de providências aí a serem tomadas, inclusive em relação aos presídios já construídos, para melhorar a parte estrutural. Então são esses dois anúncios de nomes. Aproveito só o momento para um breve comentário. Hoje saiu uma matéria no jornal Folha de São Paulo sobre um projeto de lei em trâmite no Congresso Nacional de uma ampla reforma da Lei de Execução Penal.
É o projeto 9.054/2017. O meu entendimento em particular é que um projeto dessa envergadura, com amplas alterações na lei de execução penal, pelos impactos que esse projeto tem, o projeto, diga-se, tem medidas positivas, mas tem algumas medidas que particularmente eu reputo problemáticas, mas o meu entendimento é que o ideal seria que isso não fosse objeto de deliberação agora no final da legislatura, que fosse deixada a oportunidade para que o governo, o próximo governo e a próxima legislatura, que foram eleitas com uma série de pautas por parte da população brasileira, tivesse o tempo razoável para se debruçar sobre esse projeto e tentar buscar aprimorá-lo. Como eu disse, tem pontos positivos, mas, por exemplo, tem a previsão lá que um preso que cometer falta grave, que seja um crime doloso dentro do presídio, o reconhecimento da falta grave fica dependendo de sentença. Então vamos supor um preso que comete aí uma falta, um crime doloso dentro do presídio, a punição dele ficaria dependente de uma sentença, o que pode levar anos. Então há uma medida assim que não me parece muito razoável. Além disso, também a previsão de que a superlotação dos presídios, que é um fato lamentável, geraria o direito do preso de antecipar a progressão de regime. O problema é que isso pode colocar em liberdade criminosos, né, da mais variada espécie, antes deles terem cumprido um tempo, vamos dizer, minimamente razoável das penas. Eu não penso que resolve-se o problema da criminalidade simplesmente soltando os criminosos, né? Aí a sociedade acaba ficando refém dessa atividade criminal e me parece que a mensagem dada pela população brasileira nas eleições não foi exatamente essa. Claro que a superlotação é um problema, isso tem que ser trabalhado, mas simplesmente abrir as portas das cadeias não é a melhor solução, na minha opinião. Isso tem que ser enfrentado de uma outra maneira. Ministro, uma dúvida. A Secretaria de Operações Integradas, ela vai ser criada ou é uma decisão que o presidente Jair Bolsonaro vai tomar? Isso não ficou claro. Só antes de entrar nessa questão, eu tenho uma confiança que os parlamentares eles vão ter a sensibilidade de poder aguardar a posição do governo eleito para uma matéria assim tão importante. Eu tive a oportunidade de falar, inclusive, com o senhor excelentíssimo presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e externei essa minha preocupação e apenas pedi uma oportunidade para que o governo pudesse se debruçar sobre isso no ano vindouro, certo? Sobre a questão da secretaria, existe, na verdade, uma série de estudos no âmbito do governo de transição, certo? Então está sendo retrabalhado o organograma do Ministério da Justiça e da Segurança Pública e no âmbito da comissão, isso é uma decisão que foi tomada. Agora, claro que isso vai ter que ser coordenado juntamente com o restante do governo, pois isso terá que ser corporificado em uma medida provisória e um decreto regulamentador. Certo? Mas, em princípio, a ideia é essa, até para aliviar a Senasp, né, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, para que ela possa cuidar melhor da implementação do SUSP. Então, a Senasp ficaria encarregada mais de cuidar, vamos dizer assim, da superestrutura, né, de efetuar repasses aos estados, ao Distrito Federal para se reequiparem, coordenar ações, vamos dizer, de uniformização de procedimentos, o que é muito importante, trabalhar questões relativas à gestão e deixaria essa parte de operações policiais para uma outra secretaria. As duas tarefas são imensas, né? Por isso é relevante aí essa separação. A nomeação do general Cruz para a Secretaria de Governo, com a responsabilidade de cuidar do tema segurança pública, seria um trabalho em conjunto com o Ministério da Justiça ou seria uma assessoria direta ao presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto? Olha, o nome do general Santo Cruz, pela excelência do currículo, foi cogitado profundamente para ocupar o cargo de secretário nacional de Segurança Pública, certo?
mas o presidente, semana passada, me externou o desejo de convidá-lo para um cargo no Planalto. E, logicamente, o presidente tem a preferência nas indicações. E certamente o general vai ter várias atribuições dentro do Planalto, não existe nenhum problema em um contato com a área da segurança. Ministro, sobre o projeto de lei, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, externou alguma sinalização se realmente não vai pautar, se vai conversar com os parlamentares, ter algum retorno. E o senhor acha que isso já é uma reação parlamentar à sua futura gestão, que é publicamente colocada aí como combate à corrupção e também às facções? Olha, eu conversei, ele foi muito solícito, né, foi muito agradável e compreendeu as razões, as preocupações, né, disse que nós iríamos manter um diálogo importante sobre essa matéria. Eu penso que muitas vezes no final da legislatura há uma intenção, um desejo de se aprovar vários projetos que se encontram em pauta, né, mas penso que esse projeto em particular, pela sua dimensão, seria importante aguardar um posicionamento do governo que foi eleito. Senhores, eu acho que daí chega, certo? Isso está em estudo ainda, definição. Como? Não, o projeto anticorrupção, anticrime organizado e anticrime violento, ele está em gestação ainda. Então, eu já adiantei algumas medidas possíveis, mas isso vai ser objeto de uma nova discussão. Sim. Veja, é uma política de flexibilização. Vamos dizer assim, ele liberaliza o sistema penal como um todo e ele, de certa maneira, também afeta condenações, execuções de penas em crimes de corrupção. Mas não só crime de corrupção, outros crimes também. Me parece que, considerando os escândalos criminais dos últimos anos, seria, se for eventualmente aprovar algum projeto da espécie, seria importante, pelo menos, fazer ressalvas em relação à aplicação disso para a corrupção. Assim como esses indultos natalinos que têm sido publicados, em particular do último ano, eu também acho que mereceriam exceções em relação ao crime de corrupção, considerando a dimensão da atividade de corrupção que foi verificada nos últimos anos. Senhores, só isso. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e receba vídeos todos os dias.